lembra quando houve toda aquela manifestação do pessoal, inclusive, se voltando contra a nossa equipe, quando nós dizíamos que, infelizmente, sentíamos muito o comerciante com sua loja fechada, porque a Covid estava matando. Estava no momento mais delicado, com mais de 700 mortes em Araraquara, 700 mil mortes pelo Brasil. Então o prefeito Edinho resolveu adotar o lockdown. Então houve aí uma rebelião por parte de comerciantes, porque a gente também sofreu na pele as consequências. Se o comerciante anunciava, nós também não recebíamos. Então nós não estávamos aqui brigando por nós, estávamos brigando por todo mundo, estávamos brigando pela vida. Mas algumas pessoas mentiram na internet dizendo que eu estava contra os comerciantes. Eu estava apenas dizendo que a gente tinha que salvar a vida. A economia depois a gente arrumaria de uma forma ou outra, porque o Brasil é um país potente e tem recursos, sim, para poder investir na recuperação de uma situação econômica. O que nós não tínhamos condição de recuperar era a vida perdida em função da Covid-19. Agora, o Zé Roberto tem os detalhes aí, o Ernesto pode comentar de cara. Governador Tarcísio de Freitas arromba cofres de comerciantes e vai elevar impostos nas alturas. E os comerciantes não vão sair, fazer passeata? Não vão sair às ruas para dizer, isso é um absurdo? Não era absurdo quando houve aquela atitude de se controlar a pandemia? E agora? Agora vai doer no seu bolso e muito mais. Conta a história, por favor. O governo estadual assinou um decreto que elevará de 3,2% a 12% o ICMS aplicado sobre o setor de hotéis, bares e restaurantes. A medida passa a vigorar em 1º de janeiro de 2025. O reajuste planejado pelo governo paulista resultará em um aumento de 300% nos encargos ao setor, fator que vai gerar um impacto de 15% a 20% nos preços cobrados sobre o consumidor. Donos de bares e restaurantes estão perplexos com essa medida do governo estadual, embora o presidente da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes, Edson Pinto, possa, em conversa com o governador Tarcísio de Freitas, convencê-lo a recuar dessa decisão. Então, porque eles dizem que são muito amigos, né? Bem maneiro o presidente da federação. Se fosse o Madalena, PT que tivesse... o que não está no papel era um preto pouquinho e só. branco... Não, agora, o que se fosse o PT, o governo do PT que deve... Então estava uma rebelião. O presidente da federação estava fazendo manifestação em jornais e tal. Agora está tudo... É uma pancada. É uma pancada no bolso. Muito pior do que você fazer 5 por 2 em trabalho, do que estão reclamando, do que esse imposto que o Tarcísio está tascando. É muita coisa, 300% de encargos a mais. Ô Madalena, só para situar a nossa audiência, há uns 25 anos atrás, mais ou menos, houve um acordo para redução do ICMS para bares, restaurantes e hotéis, e ele foi para 3,2%. Isso vem sendo mantido porque esse setor ele representa pelo menos 1.300.000 empregos, gente pra caramba que trabalha com isso nos empregos diretos, muitas famílias dependem dessas pessoas também. Quando a gente fala um aumento de 300%, para você que não é muito forte em matemática, nós estamos falando de multiplicar por 4, porque você indo de 3 um pouquinho para 12, você está quadruplicando da noite para o dia. Você vai no Réveillon dia 31, dia 1º você vai estar pagando um absurdo a mais. E vamos supor que fosse até justo que se fosse recompor esse tipo de coisa. Você não faz numa pancada só, porque numa pancada só você arrebenta totalmente um setor. Se você fizesse, nós vamos voltar ao patamar que era 30 anos atrás e nós vamos fazer 1% ao ano. Isso é uma coisa. Você pular de 3% para 12% à meia-noite do dia 31 é simplesmente uma coisa perversa e acho que é um tiro no pé, porque não só não vai aumentar a arrecadação, porque vai ter quebradeira, vai ter fechamentos e a impopularidade do governador vai para as alturas. Semana passada o Fernando destacava as capas dos jornais e precisou explicar o que era aquele anúncio que estava estampado na capa de boa parte dos jornais. O anúncio era: até tu
Tarcísio. É muito interessante esse até tu, né, porque essa é uma expressão que normalmente é usada quando você recebe uma traição, um comportamento que você não esperava do outro, né? Até tu, não, é um sinal de surpresa, não é? E a explicação era justamente essa, né? No site da Abrazel, tá lá uma decisão inimaginável, ainda mais vinda do governador Tarcísio, que sempre defendeu e se comprometeu com a desoneração de impostos. Madalena, de fato impacta, né? Você ter uma taxa de 3,2%, uma tarifa de 3,2% e vai automaticamente subir para esse patamar anunciado aí, 12%, é um impacto muito grande. Agora, o Brasil é especialista em criar esses benefícios temporários que permanecem, né? Isso foi criado pelo Fleury, aqui no estado de São Paulo, né? A boa parte da população nem lembra que o Fleury foi governador. Antes do PSDB. É outra era, na era glacial da política paulista, e a coisa foi ficando. Então eu acho que você permitir que uma coisa temporária permaneça cria realmente uma situação muito ruim, porque o temporário já era a política estabelecida. Talvez o Ernesto tenha razão, você criar uma gradação para que o imposto seja recomposto sem que isso impacte imediatamente. Dá tempo de absorver. Né? Vamos ver, né? O seu Delisa, o senhor vai ficar sentadinho, aplaudindo o governo? Então, ou você vai mobilizar o sindicato, os comerciantes... É que aí acho que entra mais nos senhores, né, de bares e restaurantes, nesse caso. Não, aí entra tudo, né? Entra o comércio, bares, restaurantes, lojas, o comércio como um todo, né? O comércio como um todo. Então, quer dizer, é uma situação um tanto quanto delicada.